Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um dia. Estamos aqui iniciando o nosso 16º dia do nosso devocional Mente Renovada, Vida Transformada. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, você que está chegando aqui ao vivo no Facebook, no Instagram, você que vai estar assistindo depois aqui no YouTube. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, que os céus derrame as mais ricas bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, nesta quarta-feira. Mais um dia que Deus fez para nós, nós estamos aqui honrando o nome do nosso Deus, honrando quem é o nosso Senhor Jesus, dando graças a Ele, primiciando, as primeiras horas desse dia ao nosso Deus. Vamos orar, consagrar esse dia ao Senhor. Pai, obrigado por mais esse dia. Obrigado, Pai, pela Tua graça que nos alcança mais esta manhã, pelas Tuas misericórdias que se renovam neste dia, Pai. Te damos graças, te damos louvor, te damos honra, glória por tudo quem Tu és. Pai querido, pelo Senhor ter nos guardado, nos sustentado, nos livrado, Senhor, todos os dias. Pai, nós consagramos a Ti a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida ao Senhor. Fortalece o nosso espírito nesta manhã, porque o Espírito forte ministra sobre qualquer sentimento, sobre a nossa mente. Pai, queremos ser renovados pelo Senhor nesta manhã. Toda tristeza, toda angústia, Pai, toda preocupação, toda ansiedade, que seja agora, Pai querido, mudado dentro de nós qualquer sentimento, Pai, que nos traga, Senhor, qualquer tipo de preocupação e que a Tua presença inunde a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente nesta manhã. Queremos ser renovados pelo Senhor. Derrama renovo sobre nós, ó Pai. Se alguém enfermo, com algum tipo de dor, ó Pai, alguma enfermidade física, alguma enfermidade emocional, Pai, que os Teus filhos sejam tocados agora pela presença poderosa do Teu Espírito Santo e curados nesta manhã, renovados, restaurados, fortalecidos pelo Teu poder, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Por mais esta manhã de quarta-feira, nós sabemos o quanto nós precisamos de Deus, não é verdade? Onde nós estaríamos se não fosse a graça do Senhor nos alcançando? Nós erramos, falhamos, pecamos, somos falhos. Se não fosse a graça do Senhor nos alcançando todos os dias, nos limpando, nos purificando, nos perdoando, nos redimindo, nós não estaríamos aqui. E hoje a palavra que o Senhor libera para os nossos corações está no livro de Efésios. Efésios capítulo 4, a partir do verso 17. Bom dia para quem está chegando aqui. A Tata, saudade de você, Tata, Thaís, Marcelo, querido. Que Deus te abençoe nesta manhã de quarta-feira. Dani, a Fran. Quem está aqui no Facebook também, aqui é mais difícil para eu ver, mas que Deus abençoe vocês, viu? Por esta manhã, vocês estarem já primiciando ao Senhor as primeiras horas desse dia. Que Deus te abençoe. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 17. Nós vamos falar hoje sobre o desafio que é nós sermos transformados no nosso ser, no nosso caráter. O nosso caráter que tem muitas mazelas, muitas falhas, muitas vulnerabilidades, muita resistência, de nós nos permitirmos mudar, transformar. E nós somos desafiados a isso todos os dias. Então, como nós estamos num devocional que fala de uma mente renovada, que nos leva a uma transformação de vida, não tem como nós não falarmos desse ponto tão importante para nós que é o nosso caráter, Nós somos moldados nele diariamente.
Não existe ninguém que pode falar assim, eu já estou no ponto já, eu fui transformado já o que precisava, agora não tem mais o que mudar. Não existe isso. Nós somos confrontados com nós mesmos, né? Com o nosso reflexo no espelho, com o nosso reflexo do nosso interior, onde ninguém vê, só Deus vê, todos os dias. Somos colocados diante da possibilidade de transformação diariamente de quem nós somos, né? Acho que todo dia nós somos surpreendidos com alguma atitude, com algum pensamento, com alguma ação que nos leva a uma reflexão. Preciso mudar. Preciso mudar. O que você precisa mudar? E olha o que a palavra do Senhor nos fala sobre isso, né? Tem pessoas que falam, eu sou cristão já há tanto tempo, já sirvo Deus há tanto tempo, não tem mais o que mudar, eu já conheço a palavra, já li a Bíblia mais de 10 vezes. Quantas pessoas se julgam já sabedoras, conhecedoras de toda a verdade? Não, nós somos confrontados com a verdade todos os dias. E a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muito mais, lá em Oséias, o profeta Oséias vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Então nós nunca seremos na totalidade conhecedores de toda a verdade, mas nós temos que buscar esse conhecimento dia a dia. E é conhecendo a verdade que nós vamos sendo confrontados com aquilo que precisamos mudar. Então hoje, quarta-feira, dia 16 de julho, vamos fazer uma lista do que precisamos ainda mudar em nós, transformar em nós, porque, queridos, pode ser que tenha ainda alguns detalhes do nosso caráter. Olha só o que o Senhor está nos falando nesta manhã. Pode ser que ainda tenha algum detalhe ou alguns que Deus está querendo que nós venhamos buscar essa mudança, essa transformação, para abrir algumas portas, para nos entregar ainda algumas promessas, cumprimento de algumas promessas. Porque já viu aquela frase que antes de Deus nos entregar algumas coisas, primeiro Ele molda e muda a gente. Então não é que Deus está tardando, que Deus está demorando, não, é que Deus primeiro está permitindo que nós venhamos mudar para recebermos, né? O cumprimento das promessas, as bênçãos que Ele tem para nós. O futuro que Deus tem para você, pode ser que Deus ainda está esperando alguma mudança em você. Essa reflexão eu fiz nesta manhã. Deus, o que ainda eu preciso mudar? O que ainda precisa ser transformado em mim para que eu possa viver, né, o cumprimento, né? Como diz aquela canção. Fugiu o nome da cantora agora, né? Eu vou viver a totalidade da promessa, o Deus de obras completas. Ele é um Deus de obras completas. Então a totalidade da promessa nós vamos receber quando nós também já estivermos prontos para elas, né? E vamos ler? Efésios capítulo 4, versículo 17 em diante, diz assim. E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados como está a verdade em Jesus. Perdi aqui. Que quanto ao trato, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Versículo 25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais, olha só, queridos, o Espírito Santo de Deus,
no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda a malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quantas coisas aqui difícil, na verdade? Meu Deus, como é difícil vivermos em santidade. Porque é esse a epígrafe, né? O título aqui desse texto que nós lemos. A santidade cristã é oposta aos costumes dos gentios. A santidade, viver em santidade é viver em oposição àquilo que o mundo nos instiga, nos coloca a viver muitas vezes diante de situações. Então é como se realmente nós tivéssemos que viver em oposição àquilo que o mundo nos coloca como cenário. É vivermos totalmente diferente daquilo que o mundo vive, da forma que o mundo vive. Aqui, né, eles citam os gentios. Os gentios eram um povo considerado como se fosse esse oposto do povo de Deus, né? Queridos, não é fácil viver em santidade, não é fácil viver uma vida alinhada com os céus. Eu seria muito hipócrita mesmo se eu dissesse para vocês aqui que é lindo e maravilhoso andar em santidade, servir a Deus na plenitude, na totalidade. Seria uma hipocrisia minha. Lembra dos fariseus? Eles foram chamados de raça de víboras, de hipócritas, pelo próprio Senhor Jesus. Porque eles viviam de aparência, né? Eles arrotavam, como diz, né, uma santidade a qual eles não viviam em sua plenitude. Era uma santidade, vamos dizer assim, somente externa e falsa e mentirosa. E o que Deus está nos dizendo nesta manhã, talvez essa palavra você fale, nossa, que palavra, né? Para eu que sou cristão há tanto tempo, minha cadeira barulhenta, para eu que sou cristão há tanto tempo e não, eu já sei qual a verdade, eu sei como é que eu devo viver. É o arrotar santidade isso, né? Porque nós não sabemos a plenitude, nós não temos essa plenitude, porque nós somos carne, somos pecadores, então nós temos sim que nos preocuparmos com tudo isso que nós lemos aqui todos os dias. Temos que buscar, como diz aqui a palavra, se nós temos realmente ouvido e sido ensinado da verdade de Jesus, de como nós temos que andar, de como nós temos que viver. Às vezes nós não estamos ainda vivendo a totalidade da promessa porque ainda falha em nós que precisa ser moldado e transformado. Porque pode ser que se Deus nos entregar agora, da forma que nós estamos, a promessa, né, aquilo que Ele tem para nós, que é o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nós possamos de alguma forma escorregar e perder por entre os nossos dedos aquilo que Deus nos entregou de tão grandioso que é. Então o nosso caráter, ele tem que ser moldado e transformado todos os dias. Todos os dias. O que hoje nós precisamos ser mudados? O que hoje nós somos confrontados a mudar em nós? E olha só o que a palavra diz. Para nós não vivermos, né? Pela ignorância que há, eles estão falando dos gentios aqui, né? Vamos considerar o mundo. Porque eles vivem com seus corações endurecidos. Olha aqui o que diz o versículo 22. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. E como que nós renovamos, né, nos despojamos do velho homem e nos tornamos uma nova pessoa, uma nova criatura em Cristo? Ele diz aqui no versículo 23, renovando o vosso espírito na mente. Mais uma vez nós estamos lendo aqui sobre o renovo da mente. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Em algumas versões vai estar falando da sua mente. Renoveis e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em justiça e santidade. Meu Deus, olha isso. Nós somos renovados, nós recebemos esse novo homem quando a nossa mente é renovada
E quando nós entendemos que Jesus, quem nos traz a verdadeira justiça é a santidade. Ou seja, não tem como nós sermos transformados de outra forma, senão em Jesus. É o Senhor Jesus nos trazendo o confronto sobre o que precisamos mudar. Às vezes nós nem entendemos ainda o que precisamos mudar, mas nós temos que buscar em Deus. Então a nossa oração de como foi Davi orou dessa forma. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, me coloca no caminho da eternidade. E o caminho da eternidade é um caminho de santidade. Então, o próprio Davi, considerado por Deus um homem segundo o coração dele, Davi era um homem segundo o coração de Deus, fazia orações realmente de busca da forma que Deus queria que ele vivesse. Como ele também orou, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E mais uma vez, e renova em mim um espírito inabalável. E ele continua, não me lances fora da tua presença e nem retires de mim o teu Espírito Santo. Oração de transformação, de mudança de caráter. Nós temos que fazer essa oração todos os dias. Vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau e revela a mim qual é este caminho. Me mostra o que eu preciso mudar. Porque se há algo em mim que precisa ser moldado, transformado, renovado, para que eu possa viver a totalidade da promessa, o cumprimento da promessa, transforma isso em mim. Para que nós possamos viver, queridos, a vida que Deus quer que nós venhamos viver. Olha só o que continua dizendo aqui a palavra do Senhor. Versículo 25, deixai a mentira e falai a verdade. Não só com Deus, mas cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Nessas horas que o nosso caráter também é revelado. Pode ser que para o outro ao qual nós enganamos e mentimos, damos um jeitinho, né? Não contamos toda a verdade. Quantas pessoas vivem de mentira, né? Vivendo fraudulosamente, né? O engano. Achando que como não é contra Deus a mentira, é contra o próximo, tá tudo certo. Não. O Senhor está nos dizendo aqui que nós também temos que andar falando a verdade uns para com os outros. Isso é muito sério, porque hoje nós vemos tantas tragédias dentro das próprias casas. Temos visto aí diariamente pais contra filhos, filhos contra pais, relacionamentos familiares, relacionamentos entre amigos destruídos por causa de mentiras. Quantas traições, quanto engano. Isso tem se perdurado muito, tem se aumentado, né? A palavra do Senhor diz que nos últimos dias isso aconteceria, né? Mas nós que somos cristãos, nós que vivemos a vida de Cristo em nós temos que viver totalmente oposto a isso, amados. Tem que ser uma oposição a essa maneira de viver que o mundo vive. Então, se o vizinho mente, se alguém dentro da sua própria casa anda mentindo, você tem que vir na contramão disso. Porque olha o que a palavra do Senhor diz aqui. Não deis lugar ao diabo. Versículo 27. Porque quando mentimos, quando enganamos, quando falhamos, quando nós estamos traindo o próximo, nós também estamos dando lugar ao diabo. Quem é o pai da mentira? É Satanás, é o diabo. Então, enquanto nós continuarmos tendo as práticas, né, que são práticas pecaminosas, nós estaremos dando lugar ao diabo na nossa vida. Então, ao invés de nós estarmos recebendo a vida de Deus em nós, o cumprimento das promessas de Deus em nós estaremos dando lugar ao diabo. Não há outro caminho, não há meio termo, não tem como eu ser meio a meio. Ou eu sou de Deus, ou eu sou do mundo, ou eu sou de Satanás. Quem nós escolhemos hoje? Escolheis hoje a quem sirvais, né? Diz a palavra. O profeta diz ao povo, escolheis hoje aí a quem vocês querem servir. Queridos, olha só o que continua dizendo aqui. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for bom para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Isso é muito sério,
Porque muitas vezes nós estamos contaminando o nosso caráter e até o que está ao nosso redor por conta das nossas palavras. Então, o que nós estamos sendo orientados aqui? A promover a edificação e que os outros recebam a graça de Deus a partir daquilo que nós falamos. Então, o nosso caráter, ele também revela se ele é transformado mesmo, se nós estamos vivendo a vida de Deus em nós pelas nossas palavras. Quantos cristãos que falam palavrão? Quantos cristãos que xingam os filhos com palavras torpes mesmo, com palavras de baixo calão? Que cristão é esse? Né? Se a própria palavra está dizendo que se nós agimos assim, nós estamos dando lugar ao diabo e não a Deus. Palavras que saem das nossas bocas. Olha só o que diz aqui, para nós não sermos irados. Versículo 26, irai-vos e não pequeis. Na ira, né? Na ira a gente fala coisas que não deveria falar. O versículo seguinte vai dizer assim, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nós que recebemos a Cristo, nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus para a redenção, ou seja, para quando Jesus vier, nós somos salvos. Então, se nós estamos selados com o Espírito Santo e nós cometemos práticas pecaminosas, primeiro, estamos dando lugar ao diabo e entristecendo o Espírito Santo. Como que eu entristeço o Espírito Santo? Aí vem o versículo seguinte, toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia. Está falando para que seja isso tudo tirado do meio de nós. Queridos, vou falar algo aqui, nós estamos encaminhando para o final, né? Mas muitas vezes para nós mantermos o nosso caráter em santidade e buscarmos a transformação do nosso caráter, nós iremos precisar mudar de mesas, mudar de ambientes, mudarmos a nossa forma de se comportar. É difícil isso? É. Porque muitas vezes mudar de mesas quer dizer o quê? Deixar de andar com algumas pessoas. Deixar de estar em alguns lugares que você acha que, mas ela é tão legal, ele é tão legal, tá, mas ele te instiga a uma vida pecaminosa, ele te instiga a gritaria, ele te instiga a ira. É uma pessoa. Quais são essas pessoas que nós temos caminhado? Quais mesas nós temos nos assentado? Quais ambientes nós temos estado? Esses lugares têm trazido para nós mudança de caráter ou tem nos deixado com o caráter do velho homem? Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Filho e filha, eu tenho promessas grandiosas, eu tenho obras completas para realizar na sua vida, mas primeiro tem coisas aí que precisam ser mudadas. Tem coisa aí, tem comportamento ainda que precisa ser transformado. E olha só o que a palavra diz, que é quando nós renovamos o nosso espírito e a nossa mente, que nós somos transformados pelo Senhor. Uma vida de santidade. E isso não é como que as pessoas falam hoje. Não, isso aí é coisa antiga. Ter que andar totalmente santo, ser santo, né? Não, Deus não mudou. Deus não mudou. A palavra dele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O mesmo Deus de antigamente é o mesmo hoje. Então, as mesmas práticas que antes o Senhor Jesus nos ensinou e tantos homens e mulheres de Deus, né, que deixaram aqui nas Escrituras orientações para nós, continua valendo para hoje. Mas se eu for santo demais, santarrão demais, as pessoas não vão querer nem estar perto de mim. Amém. Se não respeita a pessoa que você se tornou, que você é hoje, então não é para caminhar com você. Então não é para estar junto de você. Não vai estar com você quando você viver o cumprimento das promessas. Presta bem atenção nisso. Tem pessoas que estão próximos a você hoje, que talvez estão sentados na sua mesa, que Deus só está esperando. Olha o que o Senhor está nos dizendo hoje. Deus só está esperando você mudar de mesa. Deus só está esperando essa pessoa não fazer mais parte da sua caminhada para entregar a sua promessa. Porque essa pessoa não faz parte do seu destino.
Não estou falando de marido, de filho, estou falando de, muitas vezes, amizade mesmo. Presta bem atenção nesta palavra. Olha o que o Senhor nos trouxe nesta manhã de quarta-feira, para que nós venhamos estar vigilantes no que está na nossa roda de vivência, quem está, onde nós estamos colocando os nossos pés, como nós estamos agindo, qual tem sido o nosso caráter, porque pode ser que tenha alguma coisa aí, ou alguma pessoa, ou alguma forma que você está vivendo, que está impedindo que Deus cumpra as promessas na sua vida. Amém? E aqui a palavra do Senhor diz para nós terminarmos, né? Versículo 32. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Então não é você virar as costas simplesmente. É você simplesmente entender, liberar a pessoa para viver o destino dela e você viver o seu. E tem pessoas que precisam pedir perdão. Precisa liberar perdão para pessoas que não ficou tudo resolvido aí, que o ciclo não foi fechado direito, né? Para que possa continuar vivendo o cumprimento das promessas. Amém, amados? Palavra poderosa hoje para nós. Tem dia que a palavra vem de exortação, de repreensão para nós. Que é muito bom ouvir a palavra que fala que nós vamos vencer, que nós somos mais que vencedores, e tudo isso é verdade. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos molda, nos forja para vivermos o próximo nível. Eu quero viver, eu tenho falado isso para vocês aqui e tenho ensinado vocês a buscarem em Deus que a vontade dele se cumpra em vocês e através de vocês e que vocês vivam uma vida de propósito diariamente. Todos os dias levanta pela manhã e fala: Deus, hoje eu quero viver uma vida com o teu propósito. Não quero viver aleatório não, quero ter sentido dos céus na minha vida. E muitas vezes Deus agora está trazendo para nós essa palavra porque ainda tem coisa que precisa ser mudado aí em nós. Ó, filha, por propósito se cumprir hoje, você vai ter que mudar isso. Sua forma de falar, sua forma de responder às pessoas, essa amargura que está aí no seu coração, essa forma impulsiva de ser, olha só o que a palavra fala, né? Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, toda malícia seja tirada do meio de vós. Tudo isso, às vezes, está impedindo nós vivermos em santidade e agradarmos a Deus. Amém? Vamos orar? Que essa oração seja para que o Senhor realmente nos revele, porque às vezes a gente não está enxergando, né? E nem vendo a forma que nós estamos vivendo, que está desagradando a Ele. Mas o Espírito Santo é quem nos convence de todo pecado, de toda justiça, de todo juízo. E que nesta manhã de quarta-feira, o Senhor nos revele aquilo que nós precisamos mudar. Para nós vivermos, sim, uma vida realmente com o propósito dos céus aqui nesta terra. Amém? Louvado seja Deus por esta palavra. Quem louva a Deus por essa palavra é grata a Deus por essa palavra, né? Nós temos, a palavra do Senhor diz lá em Provérbios que nós temos que amar a repreensão, né? Temos que amar. E se o Senhor nos corrige é porque Ele nos ama. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado pela Tua palavra. Louvamos ao Senhor pela Tua palavra, que nos traz, Senhor, de volta ao centro da Tua vontade, ao lugar onde o Senhor espera nos encontrar diariamente, para cumprimento do Teu propósito em nós. Queremos viver, Pai, a totalidade das promessas que o Senhor tem para nós, mas sabemos que muitas coisas ainda precisam ser mudadas de lugar em nós, precisam ser transformadas em nós. Se há algo em nós, Senhor, algum caminho mau, algo que ainda impede, Pai querido, que as Tuas poderosas promessas se cumpram em nós, nos revele, nos mostre, Pai, nos coloca diante, Senhor, daquilo que precisamos ser transformados. Vê se há em nós algum caminho mau, Pai. Transforma o nosso caráter, transforma a nossa forma de viver, transforma, renova a nossa mente, renova o nosso espírito. Cria em nós um novo coração, ó Pai, todo coração endurecido, todo coração amargurado, todo coração rebelde, Pai. Toda mentalidade, Senhor, que está estagnada, fixa, que não cresce, que não expande, que não consegue chegar à compreensão e entendimento da Tua palavra, molda em nós, transforma em nós, Senhor. Renova a nossa mente nesta manhã de quarta-feira, para que possamos viver
cumprimento das tuas promessas, para que vivemos a transformação que o Senhor busca em nós. Pedimos perdão, Pai, nesta manhã de quarta-feira. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa as nossas falhas, os conscientes, os inconscientes. Se há algo em nós que está sendo impedimento para que o Senhor cumpra em nós a tua vontade, nos perdoa, nos purifica, nos limpa, nos molda, nos transforma. Se for preciso, vamos à casa do oleiro, nos quebre, nos faça de novo, Pai. Nos faz de novo, Senhor, nos transforma, nos molda. Pai querido, porque muitas vezes nós não estamos vendo, não estamos entendendo, mas que o Teu Espírito Santo nos convença, interceda por nós com gemidos inexprimíveis, para que a mudança aconteça em nós e também ela seja através de nós. Pai querido, nos muda das mesas, nos tire de mesas que precisamos sair. Pai querido, traz para perto de nós pessoas que nos abençoam, que nos dão destino, os amigos do Senhor, ó Pai. Guia os nossos pés, Pai querido, conduz os nossos pensamentos e guarda os nossos sentimentos em Ti. Em Ti guardamos, Pai, o nosso coração e a nossa mente nesta manhã. Em nome de Jesus. Abençoa cada lar, a cada família, Pai. A cada sonho, a cada projeto que está sendo apresentado ao Senhor. Que todo impedimento humano, Pai, carnal agora, Senhor, que o Senhor transforme, que não seja mais impedimento, mas que seja bênção, em nome de Jesus. Ore assim comigo, queridos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, Teu é o poder, Tua é a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe nesta quarta-feira e que aquilo que o Senhor está trazendo como mudança para nós, que nós venhamos aceitar e vivê-la. Em nome de Jesus, que seja transformado em nós aquilo que ainda é impedimento para nós vivermos a totalidade da promessa do Senhor. Amém? Deus te abençoe poderosamente nesta quarta-feira. Passamos os 30 minutos hoje, mas a palavra do Senhor precisava ser entregue nesta manhã. E eu tenho certeza que houve um renovo poderoso na nossa mente neste dia. Algo que precisava ser destravado aí, o Senhor nos trouxe a partir da palavra dele. Amém? Queridos, beijo no coração de vocês e até amanhã. Um dia de bênção para vocês.